Estenda para a cama de suas mãos, feche teus olhos. Pai de amor, Deus maravilhoso, obrigado por tudo que já vimos e vivemos aqui nesse lugar. É certo que o Senhor já falou conosco, mas irá falar agora de forma direta ao nosso coração. O Senhor separou a pastora Zélia para ser instrumento teu nesta manhã, para ministrar ao nosso coração. Usa a tua filha, Senhor, como sempre o Senhor tem feito. Nós cremos e não duvidamos que seremos por ti presenteados com uma palavra que irá nos abençoar muitíssimo. Certo que o Senhor nos ouve e falará ao nosso coração através da tua filha. É que oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Que dia abençoado. Esse é o dia que o Senhor nos presenteia. Presente de Deus para nós, especialmente esse tempo em que estamos aqui juntos adorando ao nosso Deus. Hoje, 7 de janeiro, e hoje a nossa igreja também está em festa. Hoje, o pastor Davidson completa 18 anos de ministério aqui. Ele não está aqui agora, mas está nos acompanhando aqui. Essa semana, ele tirou aí uns dias para estar com a família, um descanso merecido, mas à noite vai estar conosco. Pastor, essa igreja o ama, que Deus o abençoe e o conduza em todo o tempo. Obrigada pelo seu trabalho, pelo seu ministério aqui, pela sua dedicação. Que Deus continue abençoando. Mas vamos agora refletir sobre uma porção da palavra de Deus. Nós estamos com esse tema, que é sempre desafiador para nós, né? O amor. A ênfase, não que está começando agora, né? Mas todo o tempo nós temos do Senhor Jesus esse ministério, o de expressar o amor dele, o amor com que ele nos amou. E este ano a gente vai estar dando uma ênfase a esse amor. Precisamos aprender mais. E eu quero refletir sobre esse tema com base em Atos, capítulo 2, um texto que nós já conhecemos tão bem, Atos 2, dos versos 42 ao verso de 42 a 47. Diz assim o texto: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E o nosso coração está aberto ao Senhor, para aprender do Senhor, para sermos moldados pelo Senhor. Então, Senhor, continua fazendo a Tua obra em nós, a fim de que, em todo o tempo, o Teu nome seja glorificado e exaltado através do nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto conhecido, Atos capítulo 2, ele narra para nós ali aquele tempo em que, depois da ascensão de Jesus, os discípulos estão ali reunidos no dia de Pentecostes, uma celebração de uma das festas que era lá já mantida pelo povo judeu, desde lá o mandamento do Senhor, desde toda a lei que foi dada ao povo. E ali houve o derramamento do Espírito, que é a capacitação para que os discípulos estivessem indo e cumprindo o mandamento do Senhor de anunciar a Ele, anunciar o Evangelho, de ensinar e de batizar, de fazer discípulos. Essa é a missão.
Quando nós falamos do ide de Jesus, que está lá em Mateus 28, 19 e 20, esse ide de Jesus não é o ide, e vão, vocês vão. O importante é a ênfase do versículo é fazer discípulos. Então, enquanto estamos vivendo, enquanto estamos caminhando, enquanto estamos nesse mundo, a nossa missão, enquanto discípulos de Jesus, é multiplicar o número de discípulos, é fazer discípulos do Senhor Jesus. E aqui nós vemos esse grupo ali já salvo e redimido pelo Senhor, o Espírito Santo ali já veio sobre aquele grupo que estava reunido e já não eram mais somente aquele número do dia de Pentecostes. Ali já havia um grupo muito maior, porque o Evangelho estava sendo pregado e as pessoas estavam ali sendo atraídas, né, pelo viver daquele povo, daquele grupo, estavam sendo atraídas ali, estavam sendo agregadas, estavam sendo ajuntadas pelo Senhor Jesus, e o número de discípulos ia crescendo. E eu quero pensar com você, nessa manhã, sobre esse ser discípulo, ou mais, a vida do discípulo, o viver do discípulo. Nós precisamos refletir sobre isso, porque nós nos caracterizamos, nós nos reconhecemos e declaramos que somos discípulos de Jesus. Mas o quanto realmente nós, no nosso dia a dia, no nosso viver, nós temos vivido a vida do discípulo, conforme o mandamento do Senhor Jesus. E é sobre isso que eu quero refletir. Falamos desse tema, ênfase ao amor. E o nosso pastor gosta muito do acróstico, né? Para cada letra da palavra amor, aí um item, um dos objetivos, coisas que nós vamos estar caminhando. Não que nós não tenhamos feito isso, mas se temos feito, sim, temos feito, mas nós precisamos nos aperfeiçoar. Há muito ainda a ser feito, mas há muito ainda a ser feito não só no mundo, mas em nós. Precisamos nos submeter a essa moldagem, essa lapidação que o Espírito Santo faz na nossa vida, a fim de que nós cumpramos com fidelidade o ministério que o Senhor Jesus colocou para nós, nos entregou, para sermos discípulos e formarmos e fazermos outros discípulos. Então, o amor é muito mais fácil para nós, e a tendência que nós temos é de sempre que nós pensamos em amor, nós associamos ao sentimento. Amor, o sentimento, tem a ver com o gostar, com o dedicar atenção, cuidado, e amor, sentimento, aquele com quem nós temos mais afinidade, né? E a tendência que nós temos é não amar aqueles que se opõem a nós, aqueles com quem nós temos afinidade, não temos afinidades, aquele que não conhecemos. Esse é o amor-sentimento. O amor de Jesus por nós não tem a ver com o sentimento. Não tem a ver com Jesus gostar de nós, não tem a ver conosco, o quanto nós somos bons. Tem a ver com quem Ele é, a essência dEle. Deus é amor. Jesus é o Filho de Deus, em essência, Ele é um com o Pai. Jesus é amor. E a gente precisa estar lembrando disso e cultivando isso, esse entendimento todo o tempo. Não é nutrir um sentimento de amor por alguém, é amar. Tanto que o mandamento de Jesus é de amar até os inimigos, é amar aqueles que se opõem. É uma entrega que é algo que é sobrenatural, é mais do que nós podemos fazer humanamente. Por isso o Espírito Santo está em nós. Quando Jesus ascende aos céus, e ali há o derramamento do Espírito Santo, essa é uma capacitação não só para ir fazer discípulos, mas uma capacitação para nós vivermos como Jesus viveu, amando como Ele amou.
Independente de quem a pessoa é, independente do que faz, independente das características que tem, se essas características me atraem ou não, mas o mandamento é o amor. Essa é a marca do discípulo de Jesus. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 35, ele declara: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Discípulo de Jesus é conhecido pelo amor que expressa, pelo amor que não é um sentimento, como eu já falei, e é muito mais do que uma atitude, é um jeito de viver. Em 1 João, esse evangelista, ele nos diz, no capítulo 4, verso 19, ele diz que nós só somos capazes de amar porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor, então, é o fundamento do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com o próximo. É a base. Precisa estar, todo o nosso relacionamento está fundamentado no amor. Em 1 João ainda, capítulo 4, versos 20 e 21, nós lemos o seguinte: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Irmãos, essa palavra está nas nossas mãos. Quantas vezes nós lemos isso? Quantas vezes nós lemos e concordamos com essa palavra? Mas o quanto isso, de fato, tem sido algo na nossa vida, no nosso viver. O quanto, de fato, nós temos nos empenhado. Não vou falar em conseguir, não. Talvez a palavra primeira que venha temos conseguido, mas não. Quantas vezes nós temos nos empenhado para fazer essa palavra realidade na nossa vida? E lembrar disso, olha, se alguém afirma eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, pensa nisso. Quantas vezes você declarou que você ama a Deus? Mas deixa o Espírito Santo te trazer aí ao coração e à mente. Será que você também pode declarar que em todo o tempo você amou os irmãos? A todos os irmãos? Será que nós podemos fazer de fato essa declaração o tempo todo? Se nós não conseguimos fazer isso, o que a palavra diz é que nós somos mentirosos. É isso. É dura a palavra, mas é isso que a Bíblia diz para nós. Se nós dissemos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso próximo, nós somos mentirosos. Porque como nós podemos amar a Deus a quem não vemos e não amamos ao nosso próximo? Então, quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. A ênfase no tema amor para esse ano tem uma razão de ser. A primeira razão é porque o amor é o fundamento, tem que nortear todos os nossos relacionamentos. E a outra, porque nós somos igreja. E há um propósito para isso. Igreja não é invenção de ser humano. Igreja foi instituída, estabelecida, foi fundamentada por Deus. Então, somos igreja. E você, com certeza, sabe disso. Então, nós temos a missão de anunciar o Evangelho, multiplicar, fazendo discípulos, orar ao Senhor, para que nós estejamos alinhados à sua vontade, e assim, sermos usados por Ele para restaurar vidas. Sabe de uma coisa? A igreja, ela vai prevalecer, independente de mim e de você. Independente do que façamos, a igreja vai prevalecer. Sabe? Porque a palavra diz isso.
As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, ela vai prevalecer. O que nós temos é um grande privilégio, o de sermos cooperadores nessa grande obra que o Senhor tem nesse mundo. Eu e você somos cooperadores de Deus para povoar o céu. Isso é um grande privilégio. Nós somos discípulos que precisamos ser aperfeiçoados continuamente no nosso viver. É por isso que, com base nesse texto que nós acabamos de ler, de Atos dos Apóstolos, eu quero destacar algumas características fundamentais sobre as quais eu e você devemos nos avaliar como igreja, nos avaliarmos como discípulos de Jesus. Deixe que o Espírito Santo aí esteja ministrando seu coração. Peça a Ele isso. Peça a Deus aí para te revelar qual ponto, qual é a situação em que você não tem, de fato, sido um discípulo de Jesus. Na verdade, irmãos, até fazendo uma avaliação em mim, eu vejo que quanto nós estamos aquém, muito aquém ainda, daquilo que devemos ser. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que o Espírito Santo habita em nós para nos aperfeiçoar cada dia. Então, o que nós precisamos fazer, em contato com essa palavra, é abrir o coração e deixar-nos ser tratados pelo Espírito Santo. Ele vai nos moldando, ele vai nos aperfeiçoando dia a dia. A gente não vai ficar pronto numa semana, num dia, numa manhã de domingo. A gente vai precisar, na verdade, tem essa caminhada. Sabe quando nós vamos estar prontinhos? No céu. Quando estivermos com Deus. Ali estaremos completos. Mas, enquanto aqui estivermos, a nossa caminhada é uma caminhada de aperfeiçoamento, de aprendizado, de nos deixarmos ser moldados por Deus, para que estejamos ali com fidelidade, sendo obediente a Ele e cumprindo o propósito que Ele tem em nossa vida e através da nossa vida. E aí eu quero trazer uns pontos sobre a vida de um discípulo. A vida de um discípulo, em primeiro lugar, ela evidencia um viver diferenciado. O verso 42 diz que eles se dedicavam. Dedicação. A ideia aqui é de um trabalho contínuo. É mais do que uma execução de tarefas, de ter uma tarefa e vou ali, faço e volto e descanso. Não, eles se dedicavam. A ideia é essa, de continuamente eles estavam fazendo, praticando ações que evidenciavam que eram discípulos de Jesus. O viver do discípulo, na verdade, essa atitude é um viver. É um modo de vida, é um modo de ser, é um modo de se comportar em todo o tempo, que reflete aquilo que acreditavam. O nosso modo de vida vai refletir aquilo que nós, de fato, acreditamos. Então, se declaramos a nossa fé em Jesus Cristo, se declaramos aquilo que aprendemos da palavra, e entendemos que essa palavra, ela é perfeita, e ela é quem vai nos dar a direção, e quem nos santifica. Então, o nosso viver precisa evidenciar isso. Muito mais do que as palavras, aquilo que nós vivemos declaram o que nós acreditamos. A fé em Jesus produziu na vida daqueles cristãos uma entrega absoluta. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20, ele faz a seguinte declaração: fui crucificado com Cristo.
Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que declaração linda. Nós não fazemos essa declaração? Quantas vezes eu fiz? Quantas vezes você fez essa declaração? E de verdade, eu creio que é o desejo do nosso coração, é viver isso. Mas aí vamos olhar para a vida do apóstolo Paulo. Lembra? Quem conhece ali a história do apóstolo Paulo, está lá registrado no livro de Atos. Agora vamos comparar as nossas aflições com as aflições que o apóstolo Paulo passou. Vamos comparar o nosso viver com o viver do apóstolo Paulo. Olha que eu não estou indo nem a Jesus agora, eu estou indo ao apóstolo Paulo, um homem de carne e osso, como nós, com fragilidades, como nós. Mas um dia ele tomou a decisão, quando ele encontrou com Jesus, ele tomou uma decisão de ser, de fato, um discípulo de Jesus e pagar o preço para mostrar ao mundo a redenção que há em Cristo Jesus e que Ele é a melhor coisa na vida do ser humano. De verdade, irmãos, quando eu me comparo ao apóstolo Paulo, eu peço muita misericórdia a Deus, porque humanamente eu sei que eu não consigo fazer tudo o que Ele fez, então eu peço ajuda a Deus. Senhor, me ajuda. Se eu tiver que passar por provações tamanhas, que parecem aos meus olhos insuportáveis, e que eu não vou conseguir, que o Senhor me fortaleça. Nós precisamos fazer essa reflexão com sinceridade de coração e confessar ao Senhor. Confessar ao Senhor aquilo que nós não estamos conseguindo fazer e que, embora desejemos, nós precisamos de mais ajuda dos céus. Mas isso não nos exime da responsabilidade da decisão. É uma escolha, é uma decisão. A vida de um discípulo evidencia a imitação de Cristo. Então, discípulos de Jesus são imitadores de Cristo. O texto, versículo 42, diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Havia dedicação no cumprimento daquilo que o Senhor Jesus tinha ensinado. E tinha ensinado lá, primeiramente, aos 12, e isso foi sendo reproduzido, foi sendo multiplicado, até que chegou a esse grupo aqui. E aí continuou sendo multiplicado pela instrumentalidade desses cristãos, e chegou até nós. E aqui estamos nós. Havia dedicação no cumprimento daquilo que o Senhor tinha deixado como mandamento, como exemplo. Eles praticavam o que tinham recebido do Senhor. E aí, eles ensinavam, consequentemente, pelo exemplo. Vida. Quando a gente fala discipulado, a gente usa a expressão vida na vida. Foi isso que Jesus fez. Foi a vida dele na vida dos discípulos, e os discípulos continuaram reproduzindo isso. E esse é o mandamento para nós. É vida na vida de outras pessoas, é a nossa vida na vida dos outros. É ensinar os mandamentos do Senhor, é ensinar as pessoas a amarem a Jesus. Mas como eu vou ensinar? Eu vou ensinar amando. E como eu expresso o amor a Jesus? A Bíblia nos ensina isso o tempo todo. Havia, no exemplo desses
primeiros cristãos ali, havia a partilha do alimento diário. Verso 46, parte B, diz que eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Irmãos, aqui eu quero chamar a atenção nossa para esse estar junto, partilhando pão. É mais do que só pegar a comida, o suprimento, o alimento e colocar dentro de casa e alguém cozinhar e todo mundo se alimenta. É o estar à mesa, é o estar junto. Como, com todo esse avanço de tecnologia, com todas as demandas do dia a dia, como nós, não vou dizer que nós perdemos, não, eu vou dizer que nós abrimos mão desse tempo de estar à mesa, de estar fazendo refeições juntos. Ah, mas tem horário de trabalho, tem horário de escola, é diferente, não dá para fazer isso o tempo todo. Tá, não dá para fazer em todas as refeições, mas isso significa que não dá para fazer nunca? Como nós temos lidado com as demandas do dia a dia e o quanto nós temos permitido que elas sejam dificuldades para que nós vivamos esse partilhar, que é muito mais do que partilhar o pão. Ele diz, o texto diz, eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Quantos de nós podemos aqui agora afirmar que isso não é problema na nossa casa? Que lá o tempo todo a gente está fazendo isso. A gente está partilhando o alimento, comendo juntos, e está ali sendo alegres, espalhando alegria. Quantos de nós podemos? Quantos de nós temos afirmado ou acreditado que não vamos conseguir fazer isso, porque é um horário louco, cada um tem um horário. A mãe está em casa na hora do almoço, mas o marido não está, o pai não está, os filhos não estão na escola. Mas, como família, nós precisamos cultivar isso na nossa casa. O estar à mesa, o partilhar, isso com alegria, com sinceridade. Vida de discípulo. Ou você pensa que o discípulo, o que evidencia a vida de discípulo, é só atender todos os convites, todas as convocações que é feita daqui do púlpito para ir lá na praça evangelizar, para distribuir o folheto? Espera aí, a vida do discípulo começa dentro da sua casa. Havia entre eles, obedecendo a Jesus com o exemplo, havia o cuidado mútuo. Verso 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Aqui, a Bíblia não está dizendo que você tem que vender tudo que você tem e distribuir tudo que você tem aos pobres, não. Mas se o Espírito Santo mandar você fazer isso, melhor obedecer. Mas não é isso que nós estamos falando. Aqui, o texto está falando de cuidado mútuo. Ou seja, ninguém passava necessidade. Havia ali um interesse mútuo, havia ali o amor mútuo. O amor nos move a isso. O amor nos move a ver as necessidades e a responder a essas necessidades. Nós temos praticado isso? Tem uma expressão disso no nosso meio? Tem. A ação social. Mensalmente, nós montamos cestas básicas. Mas, olha, a gente faz uma pequena parcela. Nós não devemos nos satisfazer com isso e nos acomodar. Não, nós atendemos 19 famílias, 20 famílias. Irmãos, nós já tivemos tempo de atender mais de 25. Nosso alvo tem que ser maior do que esse. Não só na doação de cestas básicas,
mas no socorro, no cuidado mútuo, com tantas outras situações que o Senhor tem colocado diante de nós. E algumas vezes, eu e você, nos prendemos a nossas dificuldades e deixamos que o outro cuide. Eu não posso cuidar agora. Vai aparecer alguém que cuide. Havia naquele povo unidade na adoração. Verso 42, eles se dedicavam à comunhão e ao partir do pão e às orações. O partir do pão aqui, né? Aqui é uma menção à ceia do Senhor. Aquele memorial que deve ser continuamente praticado. E temos feito isso. É um memorial que deve ser lembrado, ser praticado, ser exercido, até a volta do Senhor Jesus. E que deve despertar em nós, assim como Paulo escreve aos Filipenses, o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Filipenses 2, de 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Voltando ao início, seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. O memorial da ceia tem por objetivo trazer a nós essa consciência. E a tomada de uma posição de continuamente estarmos nos colocando diante do Senhor e pedindo a Ele que Ele trabalhe em nós para que haja esse sentimento de entrega, de dedicação, de viver em unidade. Foi a ênfase do ano passado, viver em unidade. A vida do discípulo, ele ensina a obedecer e ele obedece. Uma vida de oração que vai sendo aperfeiçoada. Nós tivemos aí alguns meses, a quarta-feira, estudando sobre oração. Irmãos, me desculpem essa palavra, me perdoem. É com muito amor que eu quero falar isso, mas a sensação que a gente tem, a impressão que a gente tem, é que isso não é um interesse de muita gente. Sabe? Ser aperfeiçoado na vida de oração. Não sei qual a razão disso, mas faça uma autoavaliação. O que é a oração para você? E eu vou te dizer uma coisa, vou ensinar uma coisa para você. Se fazendo essa avaliação, você percebe que você não tem acreditado tanto na oração, no poder da oração, se você não tem conseguido se dedicar tanto, confesse isso ao Senhor e receba dos céus a ajuda para que você comece, você tome a decisão de desenvolver uma vida de oração. Uma vida poderosa de oração, porque há poder na oração. Sabe? Os discípulos, eles se reuniram, eles pediram a Jesus, em Lucas 11, verso 1, eles se aproximam de Jesus e pedem a Jesus para ensiná-los a orar, como João tinha ensinado aos seus discípulos. E aí eu fico pensando, né, por que eles pedem isso a Jesus? Eles viam Jesus frequentemente orando, e eles desejaram fazer o mesmo. E aí, não que eles não orassem, mas a forma como o mestre fazia.
era bem diferente daquilo que eles entendiam. Porque chama a atenção deles, e eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar. Será que nós não precisamos fazer essa oração ao Senhor? Senhor, ensina-nos a orar. Me ensina, Senhor, a de fato entender a oração, entender que eu preciso orar. Sabe, queridos, às vezes a gente escuta assim: mas se Deus já sabe o que eu preciso, né? Ele conhece tudo, Ele me conhece, para que orar, para que pedir? E aí deixa eu te dizer uma coisa: a gente não ora para mudar o propósito de Deus. Às vezes a gente se aproxima de Deus orando também, dizendo e querendo que o Senhor mude uma situação, querendo que o Senhor faça aquilo que a gente deseja. Mas a gente não ora para mudar o mover de Deus, nem para mudar aquilo que Deus fará. Nós oramos para que nós nos alinhemos, é para nós nos alinharmos ao que Deus fará. A oração, ela nos leva ao lugar de concordância com tudo o que Deus já estabeleceu para nós. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Nós olhamos alguma coisa e pensamos: essa é a solução, esse é o melhor caminho, essa é a decisão. E a gente fala: já orei, já pedi ao Senhor, e é um negócio tão bom, uma coisa tão boa, e que só pode vir de Deus. Mas pode ser uma coisa que esteja parecendo muito boa naquele momento. Mas você conhece o futuro? Você conhece o dia de amanhã? Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. E quando aquilo que a gente desejava e parecia tão bom não se realiza, aí a gente fala assim, talvez a gente atribua até foi o inimigo que atrapalhou. Sabe, queridos, eu acredito que, em alguns momentos, Deus coloca barreiras no nosso caminho para a gente não avançar contrariando a vontade dele. Só que a gente pode pegar e olhar para isso e colocar diante de Deus e falar: Senhor, se é isso, confirma isso no meu coração, me mostre, e a gente faz isso através da oração. Ou a gente pode, ao invés disso, pegar uma marreta, derrubar a muralha e avançar, porque aquilo, eu entendi que aquilo é vontade de Deus, então eu tenho que quebrar a muralha. Aí chega lá na frente. A muralha que quebrou lá atrás, ela acaba caindo sobre você. Parece uma imagem de desenho animado, né? E dá ruim. Sabe, a gente precisa, com a oração, nos alinharmos àquilo que Deus quer. Senhor, isso parece ser o melhor para mim, mas o Senhor conhece o amanhã. Então, testifica isso no meu coração. E a gente experimenta as maravilhas de Deus na nossa vida. O outro ponto que eu quero destacar, a vida do discípulo, a vida do discípulo. Por que esses discípulos viviam dessa forma? Porque a causa pela qual eles viviam era interesse de todos. Qual é a causa pela qual nós vivemos como igreja? Qual é o propósito? Por que você está aqui? Por que você escolheu adorar o Senhor? Há uma causa. Deus nos amou, nós amamos, estamos aqui porque Deus nos amou primeiro e entendemos que há um chamado, que há um ministério a ser exercido. Eu gosto de pensar, já falei isso algumas vezes, irmãos, nós não nos convertemos, o Espírito Santo vem sobre nós, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós aceitamos a Jesus e somos salvos, redimidos. O objetivo não é ir para o céu.
O céu é presente de Deus para nós. Mas se o objetivo fosse levar todo mundo para o céu, na hora, você se convertia a isso. Aceitou Jesus, vai para o céu. Não, mas a gente aceita Jesus e a gente fica aqui. E a gente fica aqui vivendo aflições, vivendo dores, vivendo decepções, vivendo faltas. Estou falando só das coisas que para a gente é ruim viver. A gente fica aqui. Para quê? Para cumprir o propósito de Deus, que vai para além. Não é pela minha salvação, é pela sua salvação, mas é pela salvação da humanidade. Deus amou tanto o mundo, que enviou o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu e você, como discípulos de Jesus, essa é a nossa missão. É anunciar isso. Mas aí, a gente muitas vezes é tomado pela vergonha, pelo receio. Como é que eu vou falar? Como é que vão entender? Né? A gente precisa lembrar que a gente tem uma coisa preciosa em nós. Tem valor. E um valor incontestável. Tem gente que não está valorizando isso, tem gente que escarnece disso. Quem não conhece, que o mundo faça isso. Mas eu e você não podemos reter isso. Nós não podemos nos envergonhar de entregar para alguém algo que é tão precioso. Nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos recuar. Porque alguém disse uma palavra. Porque aquele não vai aceitar. Nós não somos chamados a fazer as pessoas engolirem o Evangelho de Jesus. Mas nós temos uma pedra preciosíssima nas mãos, o Evangelho do Senhor, e que o Senhor nos chamou para apresentar isso, para mostrar isso para as pessoas. E mostrar como? Com a vida de discípulo. Os que criam, verso 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Comunhão, koinonia, no grego. O que é isso? A comunhão, ela consiste no ato de participar. Participar, tomar parte, atuar com, compartilhar por causa de um interesse comum. Sabe o que acontece na comunhão? Na comunhão, modos de sentir, o meu modo de sentir, o seu modo de sentir, de pensar e de agir, embora sejam diferentes entre nós, coexistem em harmonia, precisa ser assim. Nosso modo de pensar e de agir pode ser diferente, mas o viver do discípulo, nesse viver, essas diferenças não podem ser obstáculos para o cumprimento da missão. Precisam coexistir em harmonia. Era o que acontecia com esses primeiros cristãos aqui. Estava ali em harmonia, porque eles estavam voltados para o mesmo ideal. Isso é a prioridade. Sabe, nós precisamos colocar em xeque as nossas sensações, os nossos sentimentos. E não é negá-los ou fazer de conta que eles não existem. Não. Mas é pensar no que isso tem nos feito crescer diante do Senhor. E reconhecer naquilo que nós precisamos ser tratados. Não adianta, irmãos. Não adianta a gente vestir uma capa de santidade e parecer, não é só para o mundo, não, às vezes a gente faz isso parecer para a gente mesmo. Não posso sentir isso, não posso, porque isso me torna menos santo. E adianta, fica lá guardadinho. E vai estar emergindo de vez em quando. Se é uma
hostilidade com o irmão, se é, seja lá o que for, em algum momento, aí você vai lembrar, você vai vir de novo, você vai pensar, e é hora que lembrar daquele irmão, ou daquela pessoa, ou daquele familiar, vai emergir de novo, vai voltar. O sentimento, não é que ele vai voltar, ele está ali guardadinho, só que ele aflora. Adianta isso? Deus quer nos tratar no mais profundo do nosso ser. Mas, para isso, nós precisamos reconhecer em que área nós precisamos ser tratados. E confessar isso ao Senhor. E pedir ajuda dEle. Colocar uma capa por cima disso não ajuda em nada. Isso não molda, não transforma. Aquilo que está sendo gerado, o pecado que está sendo gerado ali, ele vai continuar, ele está escondido. Mas ele vai continuar. E aí as orações não são ouvidas, e aí não há um mover de Deus na vida, e aí está tudo ruim, e aí a pessoa se vitimiza, e aí ela começa a dizer que Deus não lembra dela, e aí tudo que está na palavra fica em segundo plano, é esquecido, porque o que está em evidência ali é os sentimentos que muitas vezes estão sendo produzidos ali pela vida de pecado não confessado. Deus tem, a cada dia, acrescentado pessoas a essa comunidade aqui, a PIB Heliópolis. Pessoas têm chegado aqui, vindo de outra igreja, pessoas têm se convertido aqui, pessoas têm algumas pessoas rapidamente começam a desenvolver seus talentos. Mas eu quero agora que a gente pense sobre o que essas pessoas têm aprendido de nós. O que essas pessoas estão chegando, têm visto, têm aprendido com o nosso viver. Há pessoas aqui que amam a igreja, mas, apesar do tempo que congregam conosco, ainda não se sentem parte do grupo. E aí a gente pode falar de sóis. Os sóis são os solteiros, são os divorciados, são os viúvos. Pessoas que têm chegado e amam a Jesus, estão continuamente conosco. Mas o quanto nós temos manifestado, exercido esse cuidado mútuo, o quanto nós estamos partilhando, o quanto nós estamos atentos às necessidades, ao cuidado que essas pessoas precisam, a serem, de fato, chegarem e começarem a nutrir o senso de pertencimento. Sabe por quê? As pessoas podem estar em determinado lugar, ali, integradas, fazendo as coisas, mas não se sentirem pertencentes. Infelizmente, esse é um sentimento que muitas vezes está no coração de alguns adolescentes, dentro da família. Mas eu quero pensar nisso enquanto igreja. São pessoas que, muitas vezes, jovens e pessoas que trazem na sua história a rejeição, o abandono, mas chegam aqui, gostam de estar aqui, principalmente pela adoração ao Senhor, por ouvir a palavra, mas ainda se sentem deslocados. Talvez nós estejamos tão fechados em nós mesmos, no nosso grupo de afinidade, que as pessoas vão chegando e nós vamos demonstrando gentileza, somos gentis, cumprimentamos, somos educados, damos as boas-vindas, mas logo a gente volta para o nosso lugar de acomodação, nosso lugar de conforto. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar. Se você é aquela pessoa, aquele irmão ou irmã que está atento, está vendo as pessoas, está sentindo falta, vai. Amém, irmãos. Amém. Precisa ser assim.
E precisamos nos aperfeiçoar nisso. Precisamos entender que o ministério que nós temos, dado pelo Senhor Jesus, é um presente, uma grande oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. E com esse comportamento, com esse viver, restaurar vidas, ser instrumentos do Senhor, na verdade. Porque quem restaura as vidas é o Senhor Jesus. Nós somos esses instrumentos, à medida que nos dispõe. Mas eu não sei fazer, eu não sei aconselhar, eu não sei o que dizer. Estuda, irmão, se capacita, busca ajuda, procura o seu líder. Fala assim, eu quero fazer, mas eu não sei como, preciso de orientação. Não se esconda atrás da sua incapacidade humana. Não se esconda. Não tem desculpa diante de Deus, não. Procura ajuda. Vamos lá. Bom, esses irmãos, eles estavam ali reunidos pela fé em Deus. A gente vê em Atos, como eu já falei no início, o derramar do Espírito Santo sobre aqueles que creram em Jesus, e eles estavam ali reunidos pela fé em Deus, mediada pela lei. Era a festa de Pentecostes. Ali eles experimentaram o poder sobrenatural de Deus através do derramamento do Espírito Santo, por uma vida mediada pela graça salvadora de Jesus Cristo. Então, a mediação ali para eles experimentarem esse poder. Observem, eles estavam reunidos por causa da festa. Então, eles estavam ali reunidos, e essa reunião mediada pela lei, mas com derramamento do Espírito. Essa reunião, essa união, passa a ser mediada pela graça salvadora de Jesus Cristo. Pessoas que foram transformadas e decidiram viver como imitadores de Jesus. E eles só decidiram viver de acordo com aquilo que aprenderam. A decisão foi a partir do que aprenderam. E foi com essa decisão de viver como imitadores de Cristo que eles refletiam a Jesus. Talvez você seja uma pessoa muito envolvida com as atividades da igreja, alguém que está sempre muito disposto a fazer. Isso é importante. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe sua vida e que você continue disposto a servir, sempre disponível. Mas você precisa se lembrar qual é a missão. E que essa missão é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Tem uma canção que ela marcou um momento muito especial da minha vida. E você conhece, a gente canta continuamente. Eu vejo ela como uma oração, onde a gente pede a Deus, Deus que nos conhece, que sonde o nosso interior, que nos sonde e que nos limpe e que nos capacite a ser discípulos de Jesus, na forma como Ele deseja que sejamos. Que Ele nos encha do seu Espírito, é isso que a canção diz. Que Ele nos encha do Espírito, para que nós sejamos aquilo que Ele espera, para que nós paguemos o preço necessário. Se é para chorar, que choremos aos pés do Senhor, mas cumprindo o seu propósito. Se é para viver as aflições, que vivamos as aflições, lembrando que ela nos aperfeiçoou, mas tendo o tempo todo como alvo obedecer ao Senhor e fazer cumprir a vontade dEle na nossa vida e através da nossa vida. Eu quero te convidar a baixar sua cabeça, te convidar a fazer dessa canção, essa oração, saindo do seu coração, o coração de Deus.
sou um abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Essa é a nossa oração. Que o Senhor nos capacite cada dia. O Senhor que sonda os nossos corações, só sabe o que cada um de nós precisa. Senhor, aqui está reunida a tua igreja. Pela internet, muitos irmãos estão cultuando ao Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor continue ministrando ao nosso coração. Nós sabemos, Senhor, que nós não estamos prontos. Nós sabemos, Senhor, que ainda há muito a ser feito e há muito ainda que o Senhor quer fazer em nós, nos moldar, nos transformar. Senhor, nós não queremos abrir mão do teu agir em nossa vida. Nós não queremos virar as costas para o grande privilégio que o Senhor nos deu. Por isso, nessa manhã, nós mais uma vez nos consagramos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos molde, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos traga a consciência aonde, em que ponto nós não temos sido fiéis ao Senhor. Senhor, como igreja, nós queremos ser aperfeiçoados. Senhor, nós queremos ser instrumento nas tuas mãos de restauração dentro da nossa casa. Senhor, nós queremos ser instrumentos do Senhor, amando em todo tempo e através do amor manifestado no nosso viver, nos nossos relacionamentos. Senhor, nós queremos, Senhor, que o mundo o conheça. O Senhor colocou em nós essa marca e o Senhor declarou na tua palavra que o mundo identificaria a nós como discípulos pelo amor, pela forma como nós amamos uns aos outros e como demonstramos esse amor a todas as pessoas. Senhor, ministra em nosso coração e nos ajuda, nos capacita a esse cuidado mútuo, a esse cuidado, Senhor Deus, que faz pertencer àquele que se sente deslocado. Esse cuidado, Senhor, a ponto de que no nosso meio ninguém vai passar necessidade, Senhor, material sem que seja atendido. Senhor, nós sabemos que nem sempre nós temos os recursos materiais necessários, mas nós temos o teu Espírito agindo em nós e o teu poder manifestado na nossa vida. E com o teu agir em nós, entendendo e crendo que tudo que nós precisamos nós encontramos no Senhor, nós continuamente vamos nos colocar em tua presença. Nós continuamente vamos buscar no Senhor aquilo que é necessário para suprir as necessidades uns dos outros. Senhor, nos ensina a viver verdadeiramente como discípulos teus. Nos aperfeiçoa, Senhor. Vai nos santificando. Que haja, Senhor, um desejo ardente pela tua palavra. Que haja, Senhor, a consciência e a fé no poder da oração. Que haja, Senhor, a disposição do nosso ser para nos entregarmos ao cumprimento do teu propósito, Senhor. Senhor, perdoa-nos os momentos em que usamos as desculpas do cansaço, que usamos as desculpas de estarmos fragilizados e assim não poder atender ao outro. A tua palavra diz que com as mesmas consolações que o Senhor nos consola, nós devemos estar consolando os outros. Então, Senhor, eu entendo que isso é
que no momento talvez de grande aflição, o Senhor nos envia pessoas que estão aflitas. E quando nos dedicamos a cuidar dessas pessoas, o Senhor vai cuidando da nossa causa, e o Senhor vai nos alimentando, e o Senhor vai trazendo tudo aquilo que nós precisamos. Pai, nos ajuda, Senhor, a viver essa comunhão, onde o nosso pensar, o nosso agir, o nosso sentir, embora sejam diferentes, nós sejamos capacitados pelo Senhor, capazes de fazer com todo esse nosso ser viva, Senhor, em harmonia com o outro ser, que o nosso pensar e o nosso agir, embora tenha divergências, mas que possam viver de forma harmônica, a fim de que o teu nome seja conhecido, o teu amor seja propagado e vidas sejam resgatadas para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Agora que o amor de Deus o Pai, a maravilhosa graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, as doces consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo Israel de Deus, toda a igreja do Senhor, e de forma especial sobre os que nesta manhã, reunidos aqui e através da internet, cultuar ao Senhor. Que seja assim, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Nós teremos agora as classes